ser assim. Não falei pra ninguém. Boa noite. Que alegria que hoje nós podemos estar nesse terceiro domingo de Advento. A cada novo domingo as velas da coroa vão sendo acesas, também nos lembrando que o Natal se aproxima. Das 4 velas, 3 já estão acesas. Domingo que vem, quarto domingo de Advento, nos lembra também que o Natal está aí. O Deus que se fez ser humano, o Deus que se fez homem, mas nasceu como um bebê, de forma singela, humilde e até mesmo a gente poderia dizer frágil, e veio nos trazer salvação. E ao longo desse tempo de Advento nós também temos olhado para esse livro de Apocalipse, e hoje eu gostaria de trazer para vocês, abrindo esse culto, os 2 últimos versículos que estão na Bíblia. Em Apocalipse 22, versículo 20 e 21 diz assim: aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que de fato nós possamos confiar nessas palavras. Aquele que diz essas palavras é uma testemunha fiel, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como Ele veio uma vez para nos trazer salvação, Ele há de retornar para buscar a sua igreja, para trazer salvação para a sua igreja e levá-la para o reino dos céus. E assim como termina, que também a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu convido a orarmos. Senhor Deus, que alegria que nós podemos estar aqui nessa noite. Que alegria que podemos estar aqui para louvar Teu santo nome. E que bom, Senhor, que podemos, ao abrir as Escrituras, olhar para a Tua palavra, ver que Tu és, Senhor, essa testemunha fiel, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos colocar e entregar nossas vidas. E temos a certeza que, assim como Tu prometeu, um dia também Tu hás de retornar para buscar a Tua igreja. E nós clamamos e dizemos: vem Senhor Jesus, busca a Tua igreja, busca a Tua noiva, vem nos buscar, Senhor, porque aguardamos o encontro celestial contigo, aguardamos as bodas do Cordeiro, aguardamos esse tempo maravilhoso, onde um dia estaremos novamente contigo. Lá o jardim do Éden, que foi perdido por Adão e Eva, será restaurado na Nova Jerusalém. Que nessa noite, Senhor, nós possamos nos maravilhar com a beleza daquilo que Tu tens aguardado para nós. Que a Tua graça e o Teu Espírito Santo estejam conosco também, nos lembrando, para nós não sejamos aqueles que desobedecem a Tua palavra,
aqueles que se afastam dos teus caminhos, mas nós possamos ser aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, no teu livro da vida, Senhor. Que a tua graça de fato esteja conosco, sobre todos nós, e que nós nessa noite possamos te louvar por meio do teu Espírito Santo, que está aqui conosco, que está dentro de nós, e que esse Espírito Santo possa nos levar a te adorar, Senhor, com todo o nosso ser, em espírito e em verdade. Que a nossa adoração nesta noite, Senhor, seja profunda, verdadeira e também exaltada, Senhor, porque Tu mereces toda a honra e toda a glória do nosso ser. Assim nós oramos e pedimos, fica conosco, Senhor, nesse culto. Amém. Amém. E nós nos reunimos nessa noite em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouviu uma voz forte que vinha do trono, o qual dizia: agora a morada de Deus está entre os humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará os olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro nem dor. As coisas velhas já passarão. Aquele que estava sentado no trono disse: agora façam novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, darei água para beber, de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim esse presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos.
um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Será que eu finalmente cheguei? Tudo que eu pensei sobre essa cidade poderia ser real? Toda dor e o sofrimento ficaram finalmente para trás? Bem-vindo, peregrino. Você está diante da nova Jerusalém. Aqui não há lágrimas, nem morte, nem dor. Tudo foi restaurado. Eu caminhei tanto, lutei, resisti a todas as tentações. Várias vezes vivi sem esperança. Mas diga-me mais sobre essa cidade. Venha, vou lhe mostrar. As ruas são de ouro. Aqui não há templo. Aqui não há templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu nunca vi um lugar tão belo. Mas. E para aqueles que estão na escuridão, haverá esperança para eles? Haverá. Todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro têm o direito à árvore da vida e à entrada pelos portões da cidade, pois tudo que está aqui foi preparado para os que perseveraram. Glória a Deus. Finalmente descanso eterno. Finalmente a paz. Aquele que está sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Maranatha, ora vem, Senhor.
Senhor Deus, te agradecemos porque podemos ter esse momento de adoração por meio da música, por meio do canto. Te agradecemos, Senhor, porque assim como nós vimos no teatro, aqueles que perseverarem receberão o reino celestial, a nova Jerusalém, que é preparada e aguardada por cada um de nós que colocamos a nossa fé em Ti. Que a Tua graça, Senhor, nos leve a também nessa noite, quando nós queremos refletir sobre a nova Jerusalém, que nós possamos de fato desejá-la, que nós possamos ter os nossos corações aquecidos por esse momento tão especial, quando o casamento do noivo Jesus Cristo com a sua noiva, a igreja, será consumado. Que a Tua graça, Senhor, nos acompanhe também com as crianças que vão ouvir a mensagem nessa noite e também para o coração delas. Que Teu Espírito Santo faça boa obra em nossos corações. Amém. Gostaria de convidar que nós pudéssemos abrir nossas Bíblias, aqueles que quiserem acompanhar o texto, do livro de Apocalipse, no capítulo 22, nós vamos ler os versículos de 1 até 6. Apocalipse 22, versículos de 1 até 6. O texto bíblico também vai ser projetado. Diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Até aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós também nessa noite. Amém. Ao longo dos últimos domingos, nesse tempo de Advento, nós temos acompanhado essa série de mensagens no livro de Apocalipse, olhando desde lá do Apocalipse a manjedoura. A mensagem do Advento é o Jesus que há de vir, e nesse tempo de Advento nós aguardamos Ele. E Apocalipse é a carta que João escreve para a sua igreja também como há de vir. O Jesus que vem uma segunda vez para buscar a sua igreja para a consumação da festa de casamento entre Cristo noivo e a igreja a sua noiva. Lá no primeiro domingo, recapitulando rapidamente, nós vimos no capítulo 1 que Jesus, de forma gloriosa, não vem mais como um servo, mas como alguém guerreiro, alguém vitorioso. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse vai falar sobre as cartas que João escreve para as igrejas que estavam naquela situação de perseguição, trazendo encorajamento, também trazendo repreensão quando é necessário essas igrejas, e também serve como um alerta para nós, enquanto igreja, para a gente ver, perceber, se examinar se nós não estamos desviados do caminho do Senhor. Semana passada, nos capítulos 4 até 7, a gente vê no céu
Nós temos um vislumbre daquilo que está acontecendo no céu e nós vemos um céu cheio de louvor, cheio de glória, cheio de adoração ao nosso Deus. E assim como a gente se lembra do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus assim na terra como é feita no céu, nós como igreja também somos chamados a adorar, a ser comunidades que adoram, que cantam, que louvam, que celebram esse Deus que é digno, o Cordeiro que morreu para trazer salvação. E hoje nós vamos dar um pulo, nós vamos lá para os capítulos finais de Apocalipse, capítulo 21 e 22, quando vai falar da restauração de todas as coisas. A gente tem dois momentos que a gente não consegue entender completamente. Um deles é o capítulo de 1 até 3 de Gênesis, quando ali acontece o momento perfeito, que Deus cria céu e terra, Deus cria todas as coisas perfeitas. Deus coloca um casal lá naquele jardim, e eles têm comunhão com Deus. Só que a partir do capítulo 3, a situação, a história muda e acontece tudo isso que nós vemos a partir da nossa realidade. Há pecado, a morte, a dor, a choro, porque aquele primeiro casal decidiram abandonar esse relacionamento com Deus, esse viver com Deus. E tudo que a gente vive na nossa história acontece entre Gênesis 3 até Apocalipse. Em Apocalipse nós somos inaugurados, nós somos revelados, assim como diz a palavra Apocalipse, revelação sobre aquilo que vai acontecer após Deus restaurar todas essas coisas. E por mais que a gente possa imaginar, tudo isso vai ser ainda melhor do que a gente pode crer, pensar, sonhar. Tem uma frase que eu gosto bastante de um dos maiores evangelistas, se não o maior evangelista que a gente já teve nesse mundo, ele se chama Billy Graham. Talvez muitos de vocês conheceram, ouviram mensagens dele, ouviram pregações, porque ele é desse século, então tem muitas mensagens dele gravadas. Pregava para multidões, para estádios, pessoas iam até a frente, em centenas de pessoas, para aceitar Jesus Cristo. E tem uma frase de Billy Graham que me marca e que ela é interessante, porque ela vem exatamente ao encontro daquilo que nós temos estudado. Billy Graham diz o seguinte: eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. É normal para nós, nos dias, na nossa correria, a gente muitas vezes perder a esperança. A gente olhar para esse mundo que está tão cheio de violência, de guerras, de coisas ruins, de inúmeras pessoas quebrando diariamente os mandamentos do Senhor, inclusive nós, e a gente achar que não tem mais solução. E quando a gente ouve essas palavras de Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, e de fato, nós hoje lemos essas páginas, nós ouvimos sobre essas páginas, nós lemos os últimos versículos, e ali Deus confirma, Deus dá a certeza de que tudo vai dar certo. Isso é esperança, isso é encorajamento para nós, quando nós estamos nos momentos difíceis, quando nós estamos num momento de luto, quando nós estamos enfrentando uma doença, e por mais que a gente possa perder nesse mundo a saúde, a vida, os bens, como diz Lutero, se os bens eu perder, se a morte eu sofrer, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. São essas as palavras que Billy Graham traz para nós, nos dando certeza. E o convite dessa noite é a gente poder vislumbrar um pouco atrás as cortinas, como a gente viu lá no primeiro domingo, que aquelas programas de reality show que fazem a reforma da casa, e daí eles fazem uma cortina com a antiga casa, depois quando a cortina se abre a nova casa. Assim também, hoje nós somos convidados a olhar por trás da cortina e ver o que está acontecendo no reino dos céus, quando tudo isso vai ser restaurado. Agora só tem uma coisa que a gente precisa saber. Por mais que a gente possa imaginar, vai ser ainda melhor. Pensem na melhor comida que vocês vão comer. Pensem no prato mais saboroso que vocês já tiveram a oportunidade de experimentar, que vocês pensaram assim, eu tenho que pegar a receita desse prato, porque eu quero fazer ele de novo em casa. As comidas que nós vamos comer no céu vão ser ainda mais gostosas. Pensem no lugar mais lindo que vocês já foram, que vocês imaginaram, eu tenho que voltar aqui com tal pessoa, porque eu quero que ela conheça esse lugar. Ou vocês estavam com a pessoa que vocês queriam estar, e vocês imaginam, eu tenho que voltar aqui um dia, porque esse lugar é lindo.
o reino dos céus vai ser ainda mais lindo do que a paisagem mais linda que você já viu. Pense no dia mais feliz que você já tiver. Comparado ao reino dos céus, esse dia vai ser triste, perto das alegrias, do amor, de todas as satisfações que nós vamos ter no reino dos céus. E por isso, por mais que hoje à noite nós possamos olhar um pouquinho detrás da cortina, nós temos que ter a certeza que aquilo que Deus tem preparado para nós será ainda melhor. E eu gostaria de convidar que nas suas casas vocês pudessem ler Apocalipse, o capítulo 21, o capítulo 22, onde é exatamente João ele nos mostra como será o reino dos céus. E aqui ele usa inúmeras imagens, ele usa inúmeros símbolos para nos mostrar aquilo que vai ser ainda mais glorioso. E nessa noite a gente quer olhar alguns desses símbolos, alguns desses itens que ele nos mostra. O primeiro deles, nós já ouvimos, Apocalipse 21, versos 13 e 4, nos diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Olha só que especial. A primeira coisa que a gente fica sabendo sobre o reino dos céus é que Deus habitará conosco. Isso é maior do que qualquer presente que a gente possa receber. Esse é o presente mais especial que nós podemos ter, saber que um dia nós estaremos novamente com Deus. Assim como Adão e Eva eles tiveram a oportunidade, como diz lá em Gênesis, de caminhar com Deus. Ao final do dia, Deus se apresentava a eles, eles podiam caminhar. Pensem às vezes que vocês já caminharam na beira da praia, caminhando, conversando talvez com uma pessoa. Agora imagine Deus ali do lado de vocês. Mas por causa que esses nossos pais, nossos antigos pais resolveram abandonar tudo isso, resolveram descartar esse paraíso, nós não temos mais essa comunhão com Deus, mas um dia ela vai ser restaurada para nós. Um dia nós vamos ter a oportunidade de novamente caminhar com o nosso Deus, de uma forma muito mais gloriosa do que quando Jesus esteve aqui, de uma forma muito mais gloriosa do que saber que o Espírito Santo está dentro de nós. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: também pôs o Senhor a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Também pôs Deus a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade dentro do teu e do meu coração. E é exatamente por isso que nenhum prazer desse mundo consegue satisfazer o vazio infinito, eterno, que há dentro do nosso coração. E exatamente por isso, desde que nós saímos do jardim do Éden, desde que Adão e Eva foram expulsos, dentro de nós há esse vazio que ele não pode ser preenchido, e de uma forma ou de outra ele tenta voltar para aquilo que ele perdeu. Adão e Eva, quando eles perdem o jardim do Éden, eles entendem o que eles perderam, mas eles não podem mais retornar para lá. E por isso, esse vazio que eles têm, ele precisa ser preenchido, o vazio que nós temos precisa ser preenchido. E ele só pode ser preenchido por Deus, e ele vai ser preenchido quando nós ouvimos que nós habitaremos com Deus. E ali sim, toda a distância, toda a solidão que nós podemos sentir, todos os dias que nós nos sentimos vazios, ansiosos, depressivos, estressados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, tudo isso vai ser preenchido dentro do nosso coração. E Deus diz mais, Deus diz que Ele haverá de enxugar toda lágrima, toda morte, toda dor que existir. Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E a gente só pode enxugar as lágrimas de uma pessoa se a gente se aproxima dessa pessoa. Nós não podemos enxugar a lágrima de uma pessoa ao nosso lado se nós estamos afastados, longe dela. Nós só conseguimos fazer isso porque nós estamos próximos. E é exatamente isso que Apocalipse nos fala. Deus estará ao nosso lado, nós poderemos ver a sua face, assim como diz Apocalipse 22, verso 13 e 4. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos
o adorarão. Verão seu rosto e seu nome estará escrito na testa de cada um. Aquilo que Moisés desejou enxergar, que era Deus, e só pôde ver as costas de Deus, nós vamos ter então a oportunidade. Esse é o maior presente do reino dos céus. O segundo deles, que nos é apresentado no capítulo 21, verso 1 e 2. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. O livro de Apocalipse ele nos diz que o céu, a nova Jerusalém, haverá de descer. É interessante que nos filmes hollywoodianos o mundo vai ser sempre destruído, o mundo vai ser sempre aniquilado, mas em Apocalipse nos diz que Deus vai restaurar aquilo que Ele fez. Aquilo que foi perdido no Jardim do Éden vai ser restaurado novamente. Deus não deseja destruir a sua criação, mas Deus deseja renovar. E talvez em alguns textos da Bíblia onde é que diz, mas que Deus vai destruir as coisas com fogo, mas a ilustração do fogo é exatamente o fogo, ele é usado para purificar as coisas. Quando nós desejamos tirar as impurezas do ouro, da prata, nós colocamos ele no fogo. Nós colocamos esses elementos no fogo porque purifica as impurezas e deixa o ouro, a prata, puros. Assim também quando a Bíblia diz que passará pelo fogo é exatamente essa purificação que a criação de Deus vai passar. O texto nos diz também que ali não haverá mais mar, porque o mar era um símbolo que mostrava as inseguranças, as incertezas. Os povos que se aventuravam no mar nunca saberiam se poderiam voltar. Até hoje a gente sabe menos sobre os oceanos do nosso planeta do que sobre o espaço sideral. Tamanha dificuldade para nós que é explorar os oceanos. E assim também não quer dizer que lá não vai haver talvez rios, lagoas, oceanos, mares, mas esse símbolo de que lá não vai mais haver medo e insegurança na nossa vida. As coisas difíceis, as coisas que nós temos medo, essas sim desaparecerão. Assim como a besta, lá em Apocalipse 13, emerge do mar, esse símbolo que quer dizer para nós que nós não precisamos mais ter medo em Apocalipse, na Nova Jerusalém, porque nós vamos ser protegidos por Deus. E talvez uma das ilustrações mais belas que nos mostra, que inclusive foi tentado retratar aqui, que diz que lá vai haver ruas de ouro. Nós vamos pisar em ruas de ouro. E talvez tem duas formas da gente entender isso. Uma, a gente sabe o quanto o ouro é precioso, mas também a segunda é que lá o ouro vai ser tão normal que nós vamos poder pisar em cima dele. As ruas vão ser de ouro, assim como nós fazemos nossas ruas com um material que a gente não dá valor, com cascalho, com piche e tantas outras coisas que são simples para nós. Assim, o reino celestial vai ser tão precioso, tão maior que a gente pode imaginar, que ele faz questão de dizer, olha, as ruas onde vocês vão pisar vai ser de ouro, porque isso vai ser o mais simples que vocês vão ter no reino dos céus. Porque tudo mais vai ser ainda mais glorioso, mas vocês vão pisar no ouro. E hoje, olhando, quando diz que também será como vidro transparente, eu fiquei pensando, mas por que vidro transparente? O que significa o vidro transparente? As ruas de ouro como vidro transparente. E daí a gente se lembra que na época de Jesus, diferente de hoje, coisas transparentes não eram comuns. Para você se olhar o reflexo, você olhar a sua face, normalmente tinham espelhos que eram feitos de cobre, que é um metal escuro, que é um metal que ele reflete o seu rosto, mas de uma forma muito difícil de se ver, porque o cobre, o bronze, ele é escuro. As pessoas normalmente quando queriam se ver refletidas, elas iam até os rios, mas lá diz que até mesmo as ruas vão ser transparentes, ou seja, essa transparência que era tão preciosa na época de Jesus, lá vai ser novamente algo normal. Isso tudo nos lembra que essa nova Jerusalém, ela vai ser um lugar de segurança, um lugar de esplendor, um lugar de pureza, onde não haverá mais portas, porque não vai mais ter bandidos, ladrões que possam nos causar medo. Terceiro ponto que eu gostaria de olhar com vocês, capítulo 21,
O verso 23 nos diz assim: a cidade não precisa de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não vai mais haver sol, não vai mais haver luz, porque o próprio Deus é o nosso sol, é a nossa luz. O Cordeiro é essa lâmpada que é citada. E talvez a gente muitas vezes se esquece que só podemos ser vida no nosso planeta porque a gente tem esse astro que é o Sol, que gera calor, que nos ilumina, que nos aquece no nosso dia a dia. Só é possível haver vida na Terra porque o Sol, ele faz com que a vida seja possível na Terra. E assim também nos lembra que no céu nós só vamos poder ter vida porque Jesus gera essa vida espiritual em cada um de nós. Ele também vai aquecer o nosso coração frio por causa do afastamento de Deus. Lá no céu, assim como o sol nos ilumina e nos aquece, assim também o Cordeiro, Deus vai aquecer a nossa vida. Assim como a luz serve para nos iluminar na noite, a luz nos ilumina, assim também a luz da verdade de Cristo vai iluminar os nossos corações. Assim como a luz nos traz segurança, porque a maior parte dos crimes são feitos durante a noite, assim nós temos a certeza que não haverá mais noite, nos lembrando que nós não vamos ter mais nada a temer. E por último, o último símbolo que eu gostaria de olhar com vocês, capítulo 22, verso 1 e 2, que diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. No jardim do Éden, tinha duas árvores principais. Uma que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva eram proibidos de comer e decidiram comer, e uma que Deus depois disso proibiu deles comer, que era a árvore da vida, porque eles viveriam eternamente. Essa árvore da vida que foi proibida Adão e Eva comerem, ela está nesse momento no reino dos céus. Tem muita gente até que diz que quando nós vamos para o céu, a gente se encontra ao lado da árvore da vida, porque é um dos objetos que a gente sabe que vai haver no reino dos céus. Mas essa árvore da vida nos será permitido comer, nos dando a certeza que nós vamos viver eternamente. O medo que nos assola nesse mundo da morte, nós não vamos mais precisar temer, porque lá nós vamos ter uma vida eterna. Porque a árvore da vida agora nos será permitido a gente se alimentar. O rio que flui do trono de Deus, nos dando a certeza, assim como diz lá em Ezequiel, que é o próprio Espírito de Deus, também o Espírito estará conosco, nos saciando a nossa sede. Tem um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, não sei quem de vocês conhece uma arte japonesa chamada Kintsugi. Kintsugi é uma arte japonesa que eles têm, onde quando eles têm como objeto de porcelana, uma bacia, uma xícara, e ela eventualmente cai, se quebra, os japoneses eles têm o costume de não jogar ela fora, mas eles fazem essa arte de restaurar essa peça então quebrada. A questão é que eles não restauram de qualquer forma, mas eles restauram ela com uma cola, e eles usam filetes, pó de ouro, para colar novamente aquela porcelana que havia se quebrado. E ao redor dos frisos eles ainda pintam com ouro para ela ficar dessa forma como a gente pode ver. Eles não fazem questão de fazer com que as rachaduras desapareçam, mas exatamente que elas possam ser vistas. E a obra que é restaurada depois, ela se torna ainda mais valiosa do que era antes, porque é feito com ouro, com esse metal precioso. E de certa forma eu creio que essa é uma imagem para aquilo que Deus faz na nossa vida, quando Ele restaura, quando Ele diz que as coisas antigas acabaram, passaram, eis que agora se fizeram novas. É Deus restaurando a nossa vida, não com qualquer material, talvez não nem com um material como o ouro, mas com um metal ainda mais precioso, com algo ainda mais precioso, que é o próprio Espírito de Deus. A nova Jerusalém, que desce do céu, restaurando esse mundo,
É basicamente essa ilustração do Kintsugi. É Deus restaurando a criação, Deus restaurando a nossa vida, Deus restaurando todas as coisas. E aquilo que Deus vai fazer é ainda mais precioso do que aquilo que era antes, do que aquilo que Adão e Eva eles experimentaram. É isso que Deus reserva para nós, é isso que Deus tem aguardado para nós. Mas talvez uma pergunta importante para nós é como a gente pode aproveitar tudo isso. E a palavra de Deus também nos diz como nós podemos aproveitar, como nós podemos fazer para viver na Nova Jerusalém. E talvez essa é a pergunta mais importante que nós temos para responder. Você vai viver na Nova Jerusalém? Qual é os critérios para você poder morar na Nova Jerusalém? Qual é o ticket que nós precisamos para estar lá? Se isso é tão precioso, se isso é tão grandioso que nós, nesse mundo aqui, não conseguimos nem imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós, cada um de nós deveria desejar ardentemente isso. E se nós sabemos como buscar isso, buscar com todo o nosso zelo, com toda a nossa força. E a forma como nós podemos buscar isso? Esses capítulos também de Apocalipse nos revelam. Apocalipse 21, 27, para vocês se lembrarem e lerem em casa. Diz assim: nenhum mal terá permissão de entrar, nenhuma pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas somente, unicamente, aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tenho uma pergunta para você. O seu nome está no livro da vida? O seu nome está lá escrito no livro da vida do Cordeiro? Porque essa é a única cláusula para nós podermos entrar no reino dos céus. E o mais precioso de tudo isso é que nós não conquistamos o nosso nome no livro da vida por algo que nós podemos fazer. Não é pelo mérito de ter o seu nome. Não são aqueles que são os mais inteligentes, os mais poderosos, os mais ricos desse mundo que conseguem comprar o seu nome no livro da vida. Mas bem pelo contrário. São aqueles que reconhecem que precisam de Jesus Cristo na sua vida. São aqueles que reconhecem que precisam da graça e da salvação ofertada em Cristo Jesus. O nosso nome só pode estar no livro da vida porque ele foi comprado por aquele que derramou o seu sangue na cruz para nos comprar. Aquele que se entregou por nós, e quando nós aceitamos isso que Jesus Cristo fez, a sua morte, a sua salvação, o seu perdão na cruz, quando nós aceitamos por meio da fé, o nosso nome ele é colocado no livro da vida. E a partir disso nós começamos esse relacionamento com Deus. Não há como nós termos o nosso nome no livro da vida, se nós não temos esse relacionamento que ele é baseado e ele é motivado pela graça de Cristo Jesus. Mas como é que é a vida daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida? Como a gente pode saber? Apocalipse nos diz como vai ser. 22:14. Apocalipse 22:14 vai dizer: felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Felizes aqueles que lavam suas vestes. Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Uma imagem estranha. Como o sangue de Cristo pode nos lavar, mas é exatamente isso que a Bíblia nos fala. Quando nós aceitamos não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo. Quando nós entendemos que o mundo ele não é dividido entre bons e maus, mas o mundo ele é dividido entre pessoas más, não arrependidas, e pessoas más que se arrependeram, que entenderam que a sua justiça não podia garantir a sua salvação, mas unicamente a justiça de Cristo que nos é dada. Tem uma das parábolas de Jesus onde ele vai falar exatamente sobre essa festa, onde esse rei convida várias pessoas para virem para a festa de casamento do seu filho. E vários convites são distribuídos e várias pessoas estão nessa festa.
mas lá é encontrado uma pessoa que tem uma veste diferente, que usa uma roupa diferente. E é interessante que essa pessoa, ela é expulsa da festa. E ela é jogada para fora. E essa roupa é exatamente aquelas pessoas que tentam entrar nessa festa pela sua própria justiça. Aqui no teatro, vocês viram esse peregrino que veio com o seu bastão, com as suas roupas, com as suas mochilas, com seus pecados, carregando a mochila. Mas antes de entrar no reino dos céus, ele é chamado a largar tudo aquilo e se vestir com as roupas de justiça de Cristo, a colocar a coroa da vida que ele recebe. É exatamente essa forma de nós sermos lavados as nossas vestes, as nossas roupas, quando nós aceitamos aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Terceiro ponto, talvez esse é o mais complicado, que a gente não deveria rejeitar. Capítulo 21, verso 8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Capítulo 22, verso 15: do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. O seu nome está no livro da vida ou está nessa lista dessas pessoas que praticam essas coisas? A Bíblia é muito clara quando ela diz que essas pessoas não receberão o reino dos céus. Essas pessoas vão ser rejeitadas. Isso faz com que a gente possa olhar para a nossa vida, olhar para essa lista e examinar o nosso coração, o quanto nós estamos presos nessas práticas, o quanto nós estamos presos em imoralidades, em adoração de ídolos, em feitiçarias e tantas outras coisas, como a mentira, como vícios. Porque a palavra de Deus é muito clara, ela diz: olha, quem prefere essas coisas a viver a vida que Jesus Cristo tem para nós, não herdará o reino dos céus. Que a gente possa examinar e depois não ser pego desprevenido, ser pego de surpresa, porque no final das contas a gente viveu esse mundo aqui da forma como a gente queria e não vai poder entrar naquilo que Deus tem preparado para nós. Aproveitou todas as alegrias aqui e perderá as alegrias muito maiores no reino dos céus. 22, capítulo 22, 17, dois últimos pontos que nos diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba de graça da água da vida. A Nova Jerusalém é para aqueles que são sedentos, famintos de Deus. E talvez essa é a maior realidade nossa. Por que você quer ir para o céu? Por que nós queremos ir para o céu se nós não temos uma sede, uma fome de Deus já aqui nesse mundo? Porque no céu, como a gente viu semana passada, nós vamos adorar a Deus. E se nós aqui não queremos adorar a Deus, se nós não temos alegria em louvar o nome de Deus, o que nós vamos fazer no céu? Se nós não queremos saber da presença de Deus aqui nesse mundo, o que nós vamos fazer no céu, se lá nós vamos passar a eternidade diante da face de Deus? É por isso que a Nova Jerusalém é para aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, aqueles que rejeitam a lista anterior de pecados, porque não encontram a saciedade, não encontram a sua fome, o alimento para a sua fome nessas coisas, mas encontram unicamente em Deus. Na eternidade, nós vamos passar a eternidade adorando, nós vamos passar a eternidade diante de Deus. Se nós não queremos essas coisas aqui, não tem por que nós irmos para o céu. E por último, o que nos espera na Nova Jerusalém, ou o que é esperado daqueles que querem viver na Nova Jerusalém? Capítulo 21, verso 7: o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ao vitorioso herdará todas essas bênçãos. Aqueles que vão viver na Nova Jerusalém, eles se sabem vitoriosos, não por aquilo que elas fazem, não pelos seus méritos, mas porque confiam em Jesus Cristo.
Assim como a gente viu no teatro, é um peregrino, aquele que sabe que o seu lar não é esse mundo. Inclusive tem um livro de John Bunyan, que se chama O Peregrino, que vai falar sobre o cristão, esse personagem que sai da cidade da maldição e ele vai rumo à Nova Jerusalém. E ao longo da sua caminhada ele passa por diversos conflitos, por vários problemas, por várias situações que fazem ele voltar para a sua antiga cidade. Mas ele persevera. A Lória disse no teatro: a Nova Jerusalém é dada àqueles que perseveram e continuam peregrinando nesse mundo, por sabem que essa cidade aqui, esse mundo aqui, não é a nossa casa. Nós estamos aqui só de passagem. E assim como disse Billy Graham, eu li a última página da Bíblia. Vai dar tudo certo. Por isso nós somos vitoriosos. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que Deus conquistou a nós. Deus está preparando a sua noiva, a sua igreja, a cada um de nós, para receber na sua festa de casamento. Deus faz um convite a você para participar disso, para ter seu nome escrito no livro da vida. Nós podemos rejeitar esse convite, ou nós podemos viver já nos preparando para aquilo que Ele vai nos dar. E eu convido que nós possamos orar. Senhor Deus, que nessa noite nós possamos olhar para trás da cortina, para aquilo que Tu tens feito, para aquilo que Tu está preparando. Assim como Jesus disse: eu vou para o Pai, para preparar um lugar, para preparar acomodações, mas eu voltarei para buscar vocês. Essa promessa, Senhor, nós continuamos aguardando. E nessa noite, Senhor, nós podemos olhar um pouquinho daquilo que Tu tens preparado para nós. Uma comunhão ininterrupta e plena contigo. Uma nova Jerusalém plenamente, totalmente restaurada. A Tua luz, Senhor, que brilha sobre nós. O direito de comer da árvore da vida e beber das águas do rio da vida. Senhor Deus, que nós possamos ter o nosso coração aquecido, o nosso coração em chama, Senhor, para esperar, aguardar com grande expectativa tudo isso. Assim como nós cantamos antes: vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Mas para isso, Senhor, a Tua palavra também nos coloca quais são os requisitos. E o primeiro e mais importante deles é ter um nome escrito no livro da vida. Por isso, nessa noite, Senhor, talvez tem pessoas aqui que ainda não têm essa certeza, que não sabem se seu nome está no livro da vida. Nós queremos orar, Senhor, nessa noite por essas pessoas. Que nessa noite, Senhor, elas possam se entregar totalmente a Ti. Que elas possam reconhecer, Senhor, que não é pelos seus méritos, pelas suas vestes, pelo seu esforço, mas é se entregando inteiramente a Ti, se deixando lavar pelo sangue que foi escorrido naquela cruz, que nos traz perdão, que nos traz salvação, que nos traz nova vida. Nós somos como aquela porcelana, Senhor, quebrada. E nessa noite, aqueles que se entregam a Ti, que dizem o seu sim para Ti, que possam ser restaurados com algo muito mais precioso do que o ouro, com algo muito mais precioso do que aquilo que aquela arte japonesa faz, mas que nós possamos ser restaurados com o Teu Espírito, que nós possamos negar, Senhor, a nossa antiga natureza que deseja toda aquela lista de pecados, de coisas que são uma rejeição a Ti, Senhor, essas práticas que Tu abomina, e que nós possamos viver uma nova vida por meio do Teu Espírito. Que nessas noites, Senhor, nós possamos declarar que nós temos sede e fome de Ti, e por isso nós aguardamos ansiosamente o reino dos céus, porque nós queremos que essa sede, que essa fome seja saciada por Ti, ó Senhor, porque não há nada nesse mundo que pode saciar, porque há esse buraco dentro de nós, que Ele é eterno. Senhor Deus, que nessa noite nós possamos saber que nós somos vitoriosos, porque nós confiamos, não em nós,
mas em Ti. Que a Tua graça esteja sobre nós. Que nós possamos ser aqueles que leem a última palavra, a última página da Bíblia e confessam como Billy Graham. Vai dar tudo certo. E nessa esperança, nós confiamos, descansamos e aguardamos. Amém. Cristo, Rei dos Reis, veio nos
você ainda, se você não tem certeza se seu nome está no livro da vida. Conversa conosco depois do culto. Tire um tempinho para ter um momento de conversa, porque é a nossa eternidade que está em jogo. Muitas vezes a gente leva isso com tamanha superficialidade e a gente não percebe que coisas eternas estão em jogo. Por isso, se você não tem essa certeza, que depois do culto a gente possa conversar, que a gente possa talvez até estender essa conversa por mais dias, mas que você possa ter a certeza, que você possa confirmar: eu tenho certeza que o meu nome está no livro da vida. Se o Senhor me buscar hoje, se o Senhor me chamar para a eternidade, Ele pode me chamar, eu vou com Ele para o reino dos céus. Gostaria também, no próximo momento, nós vamos recolher a nossa oferta. Hoje a nossa oferta tem destino local. Então, todas as ofertas, seja aqui no envelope ou diretamente na urna, eles são para auxiliar a nossa comunidade. Que a nossa oferta também possa ser entendida como uma forma de nós propagarmos, nós mantemos o reino dos céus continuando sendo anunciado. E para isso também as nossas ofertas financeiras, também a nossa contribuição, o nosso dízimo. Por isso que a gente precisa ter essa fidelidade da forma como a gente lida com a nossa contribuição para Deus. E que dessa forma também o Evangelho chega a todos os lugares. Nós fazemos com que o Evangelho continue sendo propagado. Então, no próximo hino, nós queremos recolher a nossa oferta, que nós possamos fazer ela com gratidão e amor ao nosso Deus. Gostaria também de trazer os avisos nessa noite. Nosso próximo culto ele acontece na semana que vem, dia 22 de dezembro, nosso quarto domingo de Advento, e nosso culto de Natal na terça-feira, então dia 24 de dezembro, véspera de Natal, ambos os cultos às 19 horas. Fica um convite para vocês estarem conosco nesses dois cultos. Nós temos também a nossa rifa, que eu creio que todos devem estar sabendo. Nós vamos ter o sorteio dela no dia 18 de dezembro. Essa semana, se não me engano, quarta-feira. Então, é importante que nós possamos devolver todos os canhotos que foram vendidos. E mesmo que não foram vendidos, têm que ser devolvidos antes do dia do sorteio. Então, se você trouxe ele junto, pode conversar com a Michelle depois e devolver ele. E caso você ainda tenha em casa, ao longo da semana a gente vai tentar entrar em contato com todos vocês, mas também vocês podem nos buscar, nos procurar para devolver então os bloquinhos. Para no dia 18, então, ser feito um sorteio. Ele vai ser realizado pela Loteria Federal. Então, os 3 últimos números que vão ser sorteados, sempre o número é maior, mas os 3 últimos é o número que é vencedor dentro do bilhete. Então, você tem que olhar os 3 últimos dígitos da loteria. Então, sorteio número 1, sorteio número 2, sorteio número 3, 4, prêmios 1, 2, 3 e 4 na mesma ordem, então, só para deixar explicado. E um último aviso que eu ainda gostaria de fazer, já agora, ainda em dezembro, nós vamos ter o nosso encontrão de carnaval, que acontece lá no último dia de fevereiro, e já em março, dia 28 de fevereiro, até o dia 2 de março.
E o tema desse ano vai ser, do ano que vem, né? Discipulado, uma jornada rumo ao amadurecimento. As inscrições já estão abertas, tem pessoas da nossa comunidade que já estão se organizando para ir para lá, e seria muito legal se a gente conseguisse ir com um grande grupo, uma caravana, como antigamente eram muitas pessoas, às vezes a gente conseguia até botar um ônibus para ir para lá, seria muito legal se a gente conseguisse ir. Tem lugares para acampar e também tem pousadas, hotéis na região que também podem ser locados, então para também o pessoal que quiser participar. A programação maior é no sábado e no domingo, que se eu não me engano deve ser no dia 29, no dia 1º e dia 2, não tenho nem certeza. Mas então é no sábado e no domingo. Então quem quiser retornar no domingo à noite, quem quiser ir no sábado de manhã, é possível. Então só precisa ficar um dia lá, uma noite. E vai acontecer então em Alfredo Vale. Quem tem interesse pode conversar com a gente depois do culto também, que a gente pode passar o link para fazer a inscrição. Até agora, até acho que metade de janeiro, a inscrição vai dar R$35 por pessoa sem alimentação. Então R$35 é a inscrição, então um valor bem em conta assim, para a gente poder ir como família, e com certeza vai ser um tempo de muito crescimento, esse tema de discipulado que é muito importante também para a nossa caminhada espiritual. São esses os avisos, e eu gostaria de convidar que a gente pudesse colocar de pé, para assim também orar. Oramos. Senhor Deus, te somos gratos por todo o teu amor, por todo o teu cuidado que tu tens para conosco. Nós sendo tão pequenos, ó Senhor, diante da tua grandeza, e ainda assim tu se importas conosco. Nós somos tua criação, fomos criados imagem e semelhança, Senhor, tua. E por mais que a gente tenha se afastado, tenha sempre de novo desobedecido os teus mandamentos, as tuas ordens, tu ainda assim, Senhor, corre atrás de nós, como um noivo apaixonado que vai em direção à sua noiva, a tua igreja. Te agradecemos, ó Senhor, que a tua mensagem, a tua palavra, possa tocar nossos corações. E assim como falado antes, tem pessoas aqui, Senhor, que ainda não têm certeza que os seus nomes estão no livro da vida, que possam vir conversar, que possam tirar essas dúvidas, que possam se entregar a Ti, Senhor, e receber esse presente eterno que será a comunhão contigo, que será a Nova Jerusalém, que será estar na Tua presença junto com outros irmãos que também aguardam isso ansiosamente. Senhor, nessa finaleira de ano, nós te pedimos também que Tu estejas conosco, onde muitas aulas já acabaram, escolas já encerraram as suas aulas, mas muitos ainda estão trabalhando, muitos ainda têm que trabalhar, talvez até o final do ano, mas que Tu possa nos dar a energia, o fôlego, a vontade, Senhor, de não só servir dentro do nosso trabalho, mas por meio do nosso trabalho também servir a Ti, ó Senhor. Que a Tua graça nos acompanhe, que a Tua graça nos fortaleça, ó Senhor. E que nesse final de ano nós ainda possamos compartilhar, testemunhar da Tua luz, do Teu amor. E tudo mais, ó Senhor, nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos à paz do Senhor e sirvamos a Ele. Amém.